Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre Final Fantasy. Foi feita uma votação aqui no meu Instagram, no meu Twitter, em todos os lugares, porque com o lançamento do remake do Final Fantasy VII, eu resolvi fazer um vídeo temático falando um pouquinho sobre o jogo, sobre a franquia. E eu queria saber se vocês queriam ou um jogo falando só da história, da lore do Final Fantasy VII em si, ou uma evolução falando um pouquinho, contando umas curiosidades sobre toda a franquia de Final Fantasy. E como em todos os lugares venceu fazer um vídeo sobre todos os vídeos da franquia de Final Fantasy, eu aceitei o desafio e cá estamos. Vamos falar um pouquinho sobre a franquia de Final Fantasy. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não vou falar sobre todos os jogos. Final Fantasy tem jogo pra celular, tem jogo online, e muitos desses jogos eu nem joguei. Eu vou tentar me manter na franquia original, não vou falar nem de sequências, nem de spin-offs, nem nada assim, apesar de mencioná-los, mas vou tentar me manter na franquia mais linear, que não é linear porque um jogo não tem nada a ver com o outro. Mas enfim, também queria dizer que esses vídeos muitas informações delas foram tiradas de wikis e de outras coisas, então se você quiser se aprofundar mais em qualquer um dos jogos, o que eu super recomendo, existem vários sites, vídeos e etc que vão poder te dar muito mais informação. Aqui novamente vai ser um vídeo falando rapidamente de todos os jogos, até pra gente não ficar 3 horas e meia aqui falando sobre Final Fantasy. Bom, o precursor, né, o primeiro jogo foi o Final Fantasy, que na verdade não era se chamou só Final Fantasy, né, mas vamos chamar de Final Fantasy 1 por ordem cronológica. Ele foi lançado no Japão pela Square, na época nem era Square Enix, isso foi uma fusão que rolou um tempo depois, em 1987. Na época, a Square tava falindo e ela não queria investir muito nesse setor de jogos fantasia, jogos RPG, mas com o sucesso que foi Dragon Quest no Japão, eles resolveram criar um jogo de fantasia só deles. O projeto no começo tinha o nome de Fighting Fantasy, mas esse jogo já era usado por outra coisa, então eles tiveram que mudar e só queriam um nome que começasse com F, então acabou ficando Final Fantasy e assim seguiu o resto da vida. Os próprios desenvolvedores admitiram ter se inspirado em outros jogos famosos da época como Ultima 1 e Wizardry. Eles se inspiraram em vários jogos, como eu acabei de comentar, e o legal é que tem um easter egg de um deles. Na cidade de Elfheim, você consegue ver uma lápide que diz: aqui jaz Erdrick, que é o personagem principal de Dragon Warrior 3. Bom, a história do primeiro jogo parece algo super genérico, que é basicamente um vilão que sequestra uma princesa pra poder buscar imortalidade, aí ele digivolui num demôniozão do caramba, tem até viagem no tempo, e você pensa assim, meu Deus, eu já vi esse plot em todos os jogos que eu joguei na minha vida. E eu vou te surpreender um pouquinho mais com a originalidade da Square nessa época, que o nome do nosso personagem principal é Warrior of Light, ou seja, Guerreiro da Luz, ou seja, ele nem nome tinha, ele era só o Guerreiro da Luz e foda-se. Esse primeiro Final Fantasy foi super importante, porque ele foi o que pavimentou muitas coisas e muitos elementos importantes que aparecem em todos os Final Fantasies, e vocês vão poder acompanhar nos próximos jogos da lista. Em questão de jogabilidade, você sempre vai ter um menu, um modo de batalha, um mapa de dungeons, um mapa externo e uma cidade normalmente onde se passa tudo. E em questão de narrativa, sempre vai ser heróis diferentes que se juntam para salvar o mundo de um mal maior, que seria tipo todo RPG. Alô, Zelda. O criador de Final Fantasy se chama Hironobu Sakaguchi, e ele nunca imaginou que o jogo ia ter sequência, até porque, como eu contei, a Square tava falindo e eles nunca imaginaram o sucesso que o jogo ia fazer. Depois do sucesso que aconteceu, sim, ele percebeu que ele ia ter que fazer uma sequência do jogo, mas ele nem tava preparado pra isso. Então, o que aconteceu? Cada Final Fantasy tem uma história fechada, um mundo diferente, é tudo diferente, então você não precisa jogar todos pra entender. Cada um tem a sua própria história, seus próprios personagens e seu próprio universo. Alguns poucos Final Fantasies tiveram sequências diretas ou também tiveram spin-offs e coisas que ocorrem no mesmo mundo. O segundo jogo foi lançado em 1988 no Japão e chegou nos Estados Unidos em 2003. A gente não sabe se ficou preso em Curitiba. E foi o que aconteceu. O plot em si do jogo é meio Star Wars, são 4 heróis que estão lutando contra o Império, que quer dominar o mundo com forças demoníacas, e o plot segue a partir daí. Pelo menos esse jogo, o personagem principal já tem um nome e ele se chama Firion, ou como você preferir chamar. E esse foi o jogo que trouxe 2 elementos super amados da série, super easter eggs, super tudo. O primeiro foi o personagem Cid. A partir do Final Fantasy 2, em todos os jogos de Final Fantasy existe um personagem chamado Cid. E a segunda coisa foram os chocobos. Sim, a partir do 2 nós temos as nossas árvores com muito hormônio e que você pode cavalgar e coisas do tipo.
Ó jardineira Jesus, e as árvores somos nós. Já em Final Fantasy III, o jogo foi lançado em 1990 e conta a história de 4 órfãos que acham que é uma boa ideia futucar as cavernas que abriram aí depois do terremoto. Depois de zanzar muito nessas cavernas, eles acham o Cristal da Luz, que dá certos poderes pra eles e diz que eles precisam reequilibrar o universo derrotando o Xandinho. É sério, o personagem se chama Xande. Zandi, enfim. O plot é muito mais do que isso, vocês não precisam jogar pra saber com mais detalhes. Mas essa história da pedra te falar e te dar poder é, no mínimo, questionável, não é mesmo? Uma outra coisa interessante é que no jogo original, os personagens eram só referidos como Warriors of Light, de novo, Guerreiros da Luz. E quando saiu um remake pra Nintendo DS, eles finalmente tiveram nomes, sendo eles Luneth, Ark, Hefia e Ingus. Esse foi o primeiro Final Fantasy que teve o sistema de jobs, o que significa que você podia na sua party ter um arqueiro, ter um bardo, ter um mago, e também foi o primeiro a introduzir os summons. Quando falamos de Final Fantasy IV, o jogo foi lançado em 1991 e ele foi oficialmente para os Estados Unidos, o que causou um certo problema porque, como eu falei, o 2 e o 3 não foram para os Estados Unidos. Então, quando o 4 chegou nos Estados Unidos, ele ficou conhecido como Final Fantasy II. Então, isso, né, não tá legal, não foi legal. E hoje em dia já foi consertado, eles arrumaram o título cronologicamente, então vamos seguir a ordem do Japão, tá bom? Esse aqui é uma das histórias mais simples e tranquilas e eu gosto muito mais de outro personagem que não é o personagem principal, mas não importa. A gente tem um personagem principal chamado Cecil que vai numa quest contra o Mago das Trevas, que é o Golbez e quer destruir o mundo. E é isso, é plot simples, reto, retilíneo, destruir o mundo. É isso aí. E uma curiosidade interessante sobre esse Final Fantasy é que esse foi um dos poucos Final Fantasy que teve algum outro tipo de conteúdo. Ele virou uma novel no Japão que foi lançada em 2 partes. O Final Fantasy V lançou em 1992. A gente tem o personagem principal, Bartz, que entra em contato com um meteoro misterioso e tem a quest de proteger 4 cristais de liberar um ser das trevas super maligno chamado Exdeath. Vocês já entenderam, gente. Como eu falei antes, né? É sempre um mal supremo que vai acabar com a Terra, etc. Então Esse Final Fantasy foi o primeiro a ter 2 irmãs como personagens jogáveis e também foi o primeiro em que personagens femininas estavam em maior número do que personagens masculinos. O Final Fantasy VI lançou em 1994 e, diferente de todos os Final Fantasies que tinham sido lançados até agora, ele tem uma pegada muito mais steampunk, porque ele tá no mundo onde mistura a magia e a tecnologia, chamada de Magitech. Essa tecnologia foi criada pelo Império Malvado, que quer extrair mais poder de seres de outra dimensão e blá 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 blá, e a nossa personagem principal, Terra, se rebela contra eles e é isso. É sempre isso. Ele foi o primeiro Final Fantasy a conter os personagens Bede e Wedge, que são referência a Star Wars. Porque eu falei que tinha Star Wars nisso, gente. Eu falei, gente, sempre é o Império Malvado, sei o que, sei lá, Star Wars. Agora a gente faz uma pausa dos jogos pra falar uma observação de que até então a série era feita para Nintendo. Todos os jogos citados até agora foram para plataformas da Nintendo. No entanto, em 1995, a Square começou a fazer alguns desenvolvimentos com 3D incríveis da época, né? E o cartucho da Nintendo não tinha memória para armazenar os jogos, para armazenar os dados, né, dos jogos. Então o que aconteceu? Eles venderam a alma para a Sony, para a PlayStation. Em 1997 foi lançado o Final Fantasy VII e ele já se passa no mundo industrial com Wi-Fi. Misturando sci-fi com fantasia, onde nós temos a empresa Shinra, que é dona de basicamente tudo, cuida de basicamente tudo em Midgar, até do cu de quem tá vendo o vídeo. E você vai estar pensando com toda essa minha descrição, tá aí o vilão, né, o capitalismo, empresa maldita? Pois é, mas o plot é muito pior do que isso e vai entrar outro personagem extremamente problemático, que é o Sephiroth. E enfim, você joga como Cloud, que é um mercenário contratado por um grupo rebelde que quer derrubar essa empresa, porque o grupo acredita que a empresa faz mal e está sugando a vida do mundo. Esse jogo foi o primeiro a acrescentar várias coisas. Ele foi o primeiro Final Fantasy a ter cutscenes, que foi exatamente pela questão do CD aguentar muito mais dados, né, do que os cartuchos. Ele também foi o primeiro jogo a mostrar sangue e a introduzir os Limit Breaks. Ou seja, os ataques especiais, né, rapaziada? Agora vamos falar de Final Fantasy VIII, que é pessoalmente o meu favorito. Qual é o seu Final Fantasy favorito? Comenta aqui embaixo, conta pra tia, manda pros seus amigos esse vídeo. Enfim, e ele foi lançado em 1999, que traz um cenário pós-moderno, e a gente vai jogar de novo com um mercenário, dessa vez chamado Squall. E a sua missão é derrotar uma feiticeira malvada chamada Ultimécia, que quer acabar com o tempo para ela voltar na criação do universo e moldá-lo à sua forma.
E é isso, esse é o plot. Essa é a história, é isso que você vai fazer no jogo. Eu amo esse jogo, é o meu Final Fantasy favorito. Eu não ligo porque vocês falam, vou jogar Final Fantasy VIII. E ele foi o primeiro a introduzir uma animação nos inimigos que antes deles morrerem, desaparecerem, como você preferir, pra se sentir bem à noite, eles têm uma pequena animação antes de ir dessa para melhor. Nos anos 2000, nós fomos agraciados com Final Fantasy IX, que voltou, diferente dos últimos jogos, a uma raiz mais medieval, mais RPGesca, enfim. O nosso personagem principal é um ladrão chamado Zidane, que faz parte da trupe de teatro de Tântalos, e ele se propõe a sequestrar a princesa de Alexandria, enfim, chamada Garnet. E após ele fazer isso, começa uma guerra entre os reinos e ele percebe que existe mais coisa acontecendo que põe em risco o destino do planeta de Gaia. E ele tem, né, que resolver as coisas, fazer as coisas ficarem certas. Esse é o Final Fantasy com o cast mais diverso que a gente tem, sendo apenas 3 dos personagens principais humanos e o resto serem todos de outras raças. Em 2001, nós recebemos Final Fantasy X, e foi o primeiro Final Fantasy a ser totalmente dublado e a gente receber pérolas como a risada do Tidus. You probably shouldn't laugh anymore. O já mencionado Tidus é o nosso personagem principal, e ele chega no mundo de Spira do nada e se junta com a feiticeira Yuna pra destruir um monstro chamado Sin, que destruiu a cidade natal onde ele morava. Então, é esse o plot, várias peripécias e coisas incríveis acontecem depois disso, sendo uma delas Blitzball, e é a primeira vez que a gente tem esse tipo de interação fora, sei lá, lutas e batalhas no Final Fantasy. A única coisa parecida com isso foi o jogo de cartas que a gente foi apresentado no Final Fantasy VIII. Uma curiosidade é que durante o jogo nenhum personagem menciona o nome do Tidus, porque era um jogo que permitia mudar o nome e colocar o nome que você quisesse no personagem. Ele também foi um dos únicos a ter uma sequência direta com Final Fantasy X-2. Final Fantasy VII foi lançado em 2006 e ele se passa no mesmo mundo de Final Fantasy Tactics e Vagrant Story. Quem jogou qualquer um desses jogos consegue ver todas as similaridades e até alguns easter eggs dos próprios jogos, e voltou de novo às raízes de mundo fantasioso de RPG meio medieval. A história se passa em Ivalice, onde 2 reinos estão em guerra civil. A princesa Ashe resolve fazer uma resistência e se junta com o Van, que é o personagem principal, e eles lutam contra a tirania de um dos impérios. Você já ouviu isso antes? Come on. You're imagining things. A curiosidade desse jogo é que é a primeira vez que o personagem Cid é um antagonista. Aí nós damos um pulo para Final Fantasy XIII, que foi lançado em 2009. Ele se passa no mundo de Cocoon e nós jogamos com a Lightning, que inclusive é meu bebezinho, tá bom? Ela está lutando contra o governo tirânico de Sanctum, que tá basicamente sacrificando qualquer humano que entre em contato com o Pulse. E pra nossa protagonista se ver no meio dessa bagunça, quem é que você acha que foi tocado pelo Pulse, marcado pra baixo? Isso mesmo, é a irmã dela. Um easter egg colocado no jogo é que se você ficar girando o seu analógico, que era muito comum quando a gente ficava grindando nos outros jogos, nos jogos anteriores da franquia, o seu personagem simplesmente para e fica muito irritado com você. Em 2016 nós fomos agraciados com a bênção de Final Fantasy XV, que iniciou seu desenvolvimento 10 anos antes, em 2006, e começou a ser desenvolvido sob o nome de Final Fantasy XIII Versus, porque ele ia fazer uma junção com a Fábula Crisales, ele ia ser... ele e a Lightning iam se encontrar no jogo, enfim, foi um negócio assim que cancelou todo o projeto, aí ficou Final Fantasy XV mesmo, e graças a Deus, porque é um jogão do caramba. Mas também, né, 10 anos de desenvolvimento, se fosse um jogo merda, ia ser foda, né? Nós jogamos no mundo de Eos, que é dividido em vários reinos, mas o reino de Niflheim. Meu Deus, é difícil, gente. Mas o reino de Niflheim já dominou boa parte, tirando o reino de Lucis. E eles mantêm meio que um acordo de paz. A gente joga como Noctis, que é príncipe desse reino de Lucis. E ele vai se casar com a princesa de Tenebra, a Lunafreya. Mas essa negociação de tratado de paz, essa coisa de tratado de paz, é só um pretexto pra eles atacarem e tirarem o rei, que é o pai do Noctis, do trono. Então o príncipe sai numa road trip com seus amigos pra ter o trono de volta e ter vingança, né? Após esse jogo foram lançadas várias DLCs, também teve um filme e um anime do mesmo universo com os mesmos personagens. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu aceitei esse desafio que vocês me deram. Novamente, se vocês quiserem saber mais informações sobre qualquer um desses jogos, existem vários sites, wikis,
que fãs fizeram, vídeos e etc. E eu super encorajo vocês a conhecerem mais de cada jogo, porque cada um tem o seu universo, seus personagens, e as histórias e os personagens são incríveis e totalmente cativantes. Vários deles já tiveram remakes para outras plataformas, e eu também super indico, se você não jogou algum deles, jogar, porque todos eles são especiais à sua maneira. E é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Qual é o seu Final Fantasy favorito? Conta pra tia. Também não esquece de compartilhar esse vídeo, que me ajuda muito. Se inscrever aqui no canal. E é isso. Até semana que vem.